Não sabeis que a bondade de Deus que te leva ao arrependimento? Então, o arrependimento, o sentimento de arrependimento, é algo que Deus coloca no meu coração. Não é uma coisa que eu digo assim, eu preciso me arrepender, eu preciso me arrepender. Deus coloca no meu coração. Quando eu conheço a bondade de Deus, quando eu conheço tudo que Ele fez para mim, toda a sua graça, sua misericórdia, se eu não estava entre os 18 sobre os quais caiu aquela torre, isso não quer dizer que eu era melhor ou pior que eles. Foi simplesmente um acidente causado consequência do pecado lá da começo da criação. Se eu não estava entre aqueles que foram sacrificados por Pilatos, não quer dizer que eu fosse melhor ou pior que eles, era consequência também do que aconteceu lá atrás, quando o pecado detonou a criação. Se eu não estou entre os que sofreram de câncer, de AIDS, de Covid, de qualquer outra enfermidade, não quer dizer que eu sou melhor do que aqueles que sofreram e morreram ou ficaram com sequelas. Não. Tudo isso é consequência do pecado. Percebe? Eu posso não ser atingido por alguma coisa dramática, né? Uma consequência dramática do pecado, enquanto o outro é, mas eu não posso de maneira nenhuma me achar melhor que ele. Porque a graça de Deus é que me preservou. Ah, mas por que não preservou ele? Porque isso é desígnio de Deus. Às vezes tem gente que escreve e fala assim, por que aconteceu não sei o quê, eu falo assim, tenha paciência que quando eu chegar na presença do Senhor, eu vou perguntar para ele, eu vou anotar aqui na minha agenda para eu perguntar, porque nós não sabemos muitas coisas, porque são desígnios de Deus. O que nós devemos saber? Que ele age em graça, e que a graça está disponível a todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador. Lembre disso, então, que a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Podemos até ler lá em Romanos 2, versículo 4. Romanos 2, versículo 4. Ele diz assim no começo, no versículo 1, ele fala assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro. Quem é o que julga? O que se acha melhor que o outro. Que, no fundo, todos nós sempre nos achamos melhores que o outro, não é? Mas o que ele fala aqui? És inexcusável quando julgas. É um tapa na cara. Porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outros. Pois tu que julgas, fazes o mesmo, ou seja, estamos todos sujeitos a fazer todas as besteiras, cometer todos os pecados que existem no mundo. Alguém fala assim, nossa, você viu? Aquele cara lá era um homem tão direito, tão justo, pai de família, não sei o quê. Um dia ele acordou de manhã e matou a família inteira. Eu respondo, eu também seria capaz de fazer a mesma coisa que ele fez. Não, mas você não. Sim, porque todos nós temos em nossa carne a mesma maldade que ele tinha na carne dele. É apenas um tilt que deu lá e aconteceu. Mas todos nós somos capazes de cometer os mais horripilantes pecados que existem na face da Terra. Talvez seja por isso que existe tanta audiência para filmes de crimes, aqueles documentários de crimes, né? Crimes hediondos, filmes de crime, a pessoa mata os pais, mata os filhos, a pessoa fica, puxa, nossa, olha, mal, né? Que sujeito ruim, que mãe horrível aquela, não? Se você se considerar melhor do que o mais vil pecador, você não entendeu ainda o que é a graça de Deus, você não entendeu o que é de salvação, você não entendeu ainda a natureza do ser humano, que é pecador até a raiz do cabelo. Está no DNA do homem ser pecador. Por isso que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador não vem pelos bons feitos ou pelos méritos meus. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E ele fala aqui em Romanos 2:2, ele fala, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas,
cuidas que fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a bondade ou benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Percebe? Então, se você, em algum dia, se arrependeu de algum fato que cometeu, de alguma coisa, foi a bondade de Deus que levou você ao arrependimento. E é a bondade de Deus que leva você ao arrependimento constante. É a graça de Deus que guarda você. E quando não guarda, é a graça de Deus que permite que aconteça a você coisas ruins. Verdade. Verdade, porque uma vida cristã sem tropeço, sem percalço, sem tragédia, sem coisas ruins, é a mais perigosa. Porque você vai achar que está seguro em si mesmo. Que você é o cara, você foi escolhido para não acontecer nenhuma coisa ruim na sua vida. Não é. Não é. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo e detonou toda a criação, todos nós estamos sujeitos a todas as coisas ruins que acontecem. Assista na íntegra este vídeo visitando o link logo abaixo na postagem.